pastor Vitor vir aqui orar pela palavra? Amém. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, querido, em nome de Jesus. Senhor, queremos ouvir tua voz hoje. Tu sabes, Senhor, que hoje talvez tenha sido muita luta para alguns estar aqui. Trabalho, lutas, dificuldades, frio, chuva. Senhor, mas apesar de todas elas, apesar de todas as lutas, nós estamos aqui hoje, porque não estamos aqui apenas para cumprir um ritual religioso, não estamos aqui apenas para marcar um quadrinho como igreja, não. Estamos aqui porque a nossa alma tem sede de ouvir a tua voz, a nossa alma anela pela tua presença. Então, Espírito Santo, fala com a tua igreja hoje, que não seja a pastora Lisiane falar, que não seja a mulher Lisiane falar, que não seja o intelecto, a sabedoria dela falar, não, Senhor, mas que nessa noite seja o teu Espírito a usá-la como um vaso de Deus, que ela possa ser um vaso transbordante, um canal do Espírito Santo. E Pai, em nome de Jesus, que tu venha abrir nossa mente, nossos ouvidos espirituais, todo espírito de distração, Senhor, todo espírito contrário à tua palavra, que vem tentar roubar o nosso coração, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre essa igreja. Eu declaro nossa mente e nossos ouvidos abertos a ouvir a voz do Espírito Santo a ministrar sobre nós hoje. Todo espírito do inferno cai por terra agora. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração nesta noite é teu, Senhor. Fala com a tua igreja. Fala com cada um dos teus filhos, ó Deus. Que o homem diminui e que tu cresça. Em nome de Jesus Cristo, é o que te pedimos e a igreja diz. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Radassa, senta aqui na frente, amor. Senta aqui na frente também. Vem cá. Senta aqui. Israel vai ficar tocando. Não quer botar um fundo para Israel sentar? Senta ali, Israel. Amém. Essa noite é uma noite especial. Eu senti de Deus da gente fazer essa noite, apesar dos nossos jovens não estarem aqui alguns, né? Mas aprove Deus que quem está vai ouvir da voz de Deus. E essa palavra veio direto do céu, querido, para a vida de vocês, para a minha vida. No culto de quarta, foi tremendo o que o Senhor fez na minha vida durante a semana. A palavra para mim foi muito forte, foi muito impactante. E a gente está vivendo os últimos tempos da Igreja de Cristo nessa terra. E o Senhor quer está chamando e está nos despertando para uma igreja. Não só, querido, a gente tem que parar de focar na nossa vida nessa terra e focar na nossa vida espiritual, da eternidade. Porque quando a gente faz isso, o Senhor acrescenta tudo de melhor na nossa vida da terra. Isso é regra no mundo espiritual. Existem promessas de Deus que quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, cada dia mais, o Senhor tem chamado a atenção da igreja para que a gente venha a ser perfeito, não perfeito para o mundo, para os homens, mas perfeito para Deus, buscando santificação. Porque se, no momento da grande tribulação, no momento de trevas, de ruim, a palavra diz que até os escolhidos seriam enganados, irmã Rita. Tu tem ideia do que é um escolhido de Deus, vivendo no altar, vivendo com a vida santa, vivendo em comunhão, ser confundido pelas forças das trevas e perder a salvação? Então, querido, se a gente não aprender a se preparar no nosso dia a dia, quando está tudo bem, ou quando a gente tem pequenos entraves, pequenos percalços da nossa vida do mundo, como que nós vamos ser fortes? Como que nós vamos conseguir resistir no dia mau? Quando Satanás vir com seus demônios e tentar enganar a parte da população da terra que estiver aqui, e ele vai fazer isso, querido. Ele vai fazer isso porque ele já vem fazendo isso desde a fundação do mundo, desde lá do Éden. Ele fez isso fácil com Adão e Eva. Ele fez isso muito fácil. E eles andavam com Deus. Eles conheciam de Deus coisas que nós não conhecemos, porque eles falavam com um Deus que criou todas as coisas. Eles tinham uma percepção de Deus muito maior do que nós temos. Ele é sagaz. Ele faz de tudo para te distrair. E sabe por que Satanás faz isso? Porque ele quer provar para Deus uma única coisa: que a criação ao qual ele ama não é tão perfeita assim, não é tão boa assim. Vamos ler a palavra então?
A palavra diz, é um alerta para a igreja do Senhor. E ultimamente eu vejo que esses alertas são cada vez mais constantes na minha vida, na minha casa e para a igreja de Cristo ao longo da terra. A palavra diz assim, ó. A minha versão diz assim, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, vosso adversário, anda em redor, ronda vocês como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar, quem possa tragar em outras versões. Querido, a palavra aqui, em 1 Pedro, põe um fundo musical para mim, amor. Aleluia. É um versículo muito conhecido. E o Senhor me trouxe a falar sobre ele essa noite em específico, enquanto eu orava para Deus e eu não sabia o que ministrar hoje. E o Senhor me trouxe esse versículo através de um sonho, enquanto eu dormia. E no contexto da história, conforme a gente for desenvolvendo o texto, eu vou explicar para vocês como foi esse sonho. Muitas vezes a gente pensa que o Satanás, o diabo, ele está dentro da nossa casa, tentando destruir nossa família, tentando destruir as coisas que nós temos. Mas não, Satanás só tem um objetivo, um único objetivo, é destruir a tua intimidade com Deus. Quarta-feira eu ministrava sobre o espírito de Jezabel aqui. O que é o espírito de Jezabel? O que Jezabel veio fazer? Ela veio calar a voz de Deus na terra naquele período. Ela não queria que as pessoas escutassem aquilo que Deus tinha para falar, aquilo que Deus precisava que elas conhecessem dele, para que tivessem proximidade dele. Porque quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos suscetíveis ao diabo e suscetíveis ao engano. Cada vez hoje, nos dias de hoje, Satanás, com o espírito, a gente dá um nome, espírito de Jezabel, espírito de confusão. Mas quando o apóstolo escreve a carta à igreja, ele diz claramente, o Senhor Jesus, que vê todas as coisas, que tem a sua justiça, ele vê tudo o que está acontecendo dentro da minha vida e da tua. E ele quer aplicar a justiça dele. Ele quer que a gente seja justo, que a gente ande com ele, em comunhão. Para quê? Para que quando Satanás vier te tentar, me tentar, a gente saiba ir contra ele com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Ele fez isso com Adão e Eva. E a gente precisa usar sempre esse exemplo, queridos. Porque o espírito lá de Jezabel, Jezabel veio para aquele tempo, justamente para daquela geografia em Israel, onde tinham os profetas que tentavam instaurar o reino de Deus naquele tempo e naquele local. Ela veio com uma estratégia satânica para tirar a voz de Deus daquele tempo, para que as pessoas se sujeitassem a outros ídolos, a adorassem a outros deuses, fizessem sacrifícios humanos. A gente não vive nada diferente nos dias de hoje. Só mudou a estratégia, o jeito, o nome, a roupagem. E esse versículo, quando fala que existe um tentador das nossas almas, que ele anda ao nosso derredor, buscando o tempo todo uma brecha, uma oportunidade, uma característica da minha e da tua vida, que ele possa se utilizar para que ele entre e que ele consiga te tirar da presença de Deus, te tirar para não escutar mais a voz de Deus. Esse é o intuito de Satanás. Ele não está aqui para acabar com a tua vida, nem para destruir só o teu casamento, para destruir a tua família. Não, a única coisa que ele quer é tirar a tua salvação, é nos tirar da presença de Deus, é tirar a voz de Deus e que a gente não tenha intimidade com o Pai, para que a gente possa estar suscetível ao engano. Por isso que a Bíblia diz que naqueles tempos existiriam homens e mulheres adoradores de si mesmo, que trariam palavras distorcidas em prol do seu próprio prazer, das suas vontades, distorcendo a palavra de Deus, olhando um texto, descontextualizando para aceitar o Deus que a pessoa quer, não quem Deus é. Por isso que é necessário que eu e você conheçamos Deus e também conheçamos quem é o nosso adversário e como ele age em mim e em ti.
E a palavra de Deus, ela foi deixada por Deus para isso, para que a gente entenda que existe, como essa palavra diz, o nosso adversário, ele fica que nem um leão. Vocês já observaram como um leão age? Ele age na selva, que é o habitat natural, na relva, ele fica abaixado. E ele é paciente. E ele anda ao redor da vítima sem fazer nenhum barulho. Satanás está na tua e na minha vida o tempo todo, esperando o momento certo de que essa brecha esteja aberta para que ele possa te sugar, te bramar, que ele possa destruir áreas da tua vida e da minha vida, para destruir a presença de Deus, para destruir a intimidade de Deus na tua e na minha vida, queridos. É isso que esse versículo fala. Mas olha só, ele não vai rugir, ele não vai fazer barulho, ele não vai vir como o leão propriamente dito. Ele vai vir sorrateiramente. A gente olha para o leão e a gente pensa, né, que é um animal grande, que é difícil um leão chegar aqui e a gente não vê. Mas o leão, na natureza, os animais não percebem que ele está ali. Ele se abaixa, ele vai indo sorrateiramente. E assim Satanás, ele age na minha e na tua vida. Ele não vem anunciando que ele está ali. Aliás, hoje em dia, as pessoas muitas vezes dizem que isso não existe. Quanto mais eu e você acreditar que Satanás não age, tudo é culpa do diabo. Sim, boa parte das coisas que nós vivemos, existe um mundo espiritual e sim é culpa do diabo. Tudo aquilo que me afasta e te afasta de Deus é culpa do diabo. É culpa do diabo as nossas escolhas? Não, é nossas escolhas. Mas é culpa do diabo ele induzir, ele botar situações na minha e na tua vida para que a gente fique alheio à presença dele e à presença de Deus. O intuito de Satanás é que eu, Rita e tu, a gente não preste mais atenção na voz de Deus. Por isso que eu falei sobre o espírito de Isabel. Naquela época, quando ela veio, ela queria que os profetas morressem, porque eles que falavam sobre Deus. Se a igreja daquele tempo, se os irmãos daquele tempo, se o povo de Israel daquele tempo não escutasse nada de Deus, não escutassem o que Deus queria para a vida deles, a tendência é o homem não sentir mais a presença. E é isso que Satanás fica tentando fazer comigo e contigo. Muitas vezes a gente corre desesperado, tentando fechar as brechas que a gente acha que Satanás está entrando, tentando fechar aquilo que a gente pensa que são pecados, que são coisas que Satanás tem liberdade de agir, e a gente esquece de fazer uma coisa, que é orar a Deus, repreender Ele e perguntar a Deus, o que Tu queres que eu faça? E ouvir a voz de Deus, e não daquilo que eu acho, não daquilo que a religião diz, não daquilo que o mundo diz. A palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Muita gente distorce para que nós fomos criados. Às vezes a gente escuta para adorar a Deus, verdade. Nós fomos criados para adorar a Deus. Mas quando a palavra diz lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. A imagem e semelhança, o nosso objetivo na terra, queridos, é comunicar, é transmitir, é estar em nós a característica semelhante de Deus. E isso só acontece quando o Espírito Santo de Deus está em nós, quando nós temos intimidade com o Pai, quando nós nos entregamos em espírito e verdade, quando abrimos o nosso coração, quando o DNA de Deus está em nós, porque Ele existe. Hoje em dia, muitas pessoas são levadas por um vazio grande, e a gente vê as pessoas correndo de um lado para o outro, buscando fama, buscando riqueza, buscando felicidade. Aí tem um relacionamento para suprir essa falta, essa carência. Aí daqui a pouco compram bens e pensam, se eu tiver aquele trabalho eu vou estar feliz, se eu tiver isso eu vou ser feliz. Nós somos assim. Mas na verdade, o que nos falta e esse vazio é a presença de Deus, é o DNA do Pai, é a gente estar tão cheio dele que nada mais nos falte. Quando nós fomos criados por Deus, viu?
para ser imagem e semelhança, e a gente não está sendo o caráter de Deus, e a gente não está, a gente tem essa sensação de falta, a gente tem essa sensação de vazio, a gente tem essa sensação de que nada está no lugar, e a gente fica buscando no mundo carnal, no mundo natural, e isso é comum. Só que Satanás, ele está o tempo todo na nossa volta, procurando uma forma de te trazer essa sensação de falta e de vazio. E quando ele consegue entrar, e que ele consegue fazer isso, ele faz uma coisa: ele cega a identidade de Cristo. Essa é a maior estratégia do diabo, é distorcer a identidade, a semelhança do Pai em nós. E ele vai usar de todas as artimanhas possível para transformar a nossa vida em outra coisa a não ser aquilo que o Pai diz. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 4:4. Pode colocar na tela. 2 Coríntios 4:4. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós fomos criados para ser caráter de Deus, Jesus. Por que a palavra diz que nós devemos ser semelhantes a Cristo? Que pequenos cristões são o quê? Cristo na terra. Satanás quer roubar disso. Por isso que ele fica ao nosso redor, bramando a quem possa tragar. Qualquer falha de caráter, qualquer falha nossa, qualquer busca que não condiga com aquilo que os princípios da palavra dizem, ele entra por aquela brecha. Ele entra por aquele buraco e aos poucos ele vai tomando espaço e tentando desfazer em nós essa conexão com o Pai, de transmitir para a vida, eu transmitir para a irmã Rita o caráter de Cristo. Ela precisa ver em mim, ela precisa identificar em mim a presença de Deus através dos atributos de Deus e de quem Deus é. Por isso que as pessoas não entendem, tem dinheiro, tem tudo na vida, queridos. Existe algo dentro de nós que é o DNA de Deus, que é o que a gente precisa suprir. A gente só faz isso através da presença dele, do dia após dia. Quando a gente se relaciona com ele, a gente atrai a presença e a gente consegue resistir ao diabo. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho e nem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem uma palavra, e é interessante a gente compreender que o príncipe desse século, quem já estava no mundo, quem já andava nessa terra, quem foi expulso do céu, Satanás e seus demônios, anjos caídos, ao qual tem poder. Satanás tem poder, ao qual foi dado. Deus não tirou o poder dele, ele simplesmente mandou que ele fosse expulso do céu. Então ele tem poder, queridos. Ele tem poder, assim como os anjos do Senhor. A palavra diz: o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te proteger, te guiar, fazer milagres e maravilhas na tua vida, proteger teus filhos quando tu ora. Tudo isso os anjos do Senhor de luz fazem a nosso respeito. Mas da mesma forma Satanás usa todo o poder que foi dado a ele para nos desviar da presença de Deus. Para quê, queridos? Para que a luz do Evangelho, o DNA de Deus, a imagem e semelhança não seja visto no meu e no teu rosto. Para que a gente não venha resplandecer a imagem de Cristo, a semelhança de Deus. Isso é a estratégia maior do diabo. E se ele tiver que te dar bens, te dar riqueza, se ele tiver que te tirar para que tu fique blasfemando contra Deus, quebrando princípios, ele vai fazer. E ele vai se usar disso tudo. Ele vai usar o teu ego, o teu egoísmo, aquilo que é o teu defeito, os teus traumas. Essa é a brecha que Satanás busca em mim e em ti. Quando eu falava quarta-feira sobre o espírito de Jezabel, e isso é muito forte, porque quanto menos da palavra, quanto menos da presença, quanto menos a gente escuta a voz de Deus, mais suscetíveis a dar brecha para o diabo, para deixar que o leão que está ao nosso derredor, ele entre. E é necessário, queridos, no tempo de hoje, a gente começar a fechar essas brechas.
o objetivo central que Cristo veio na terra. E isso é importante que todo crente saiba. É comunicar o caráter de Deus. É trazer a divindade em humano na terra. Sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que Deus permitiu, além da nossa salvação, além de tudo isso? É para provar, para mim e para ti, que é possível viver como carne, viver como homem, e mesmo assim resplandecer a glória de Deus. Que mesmo em meio à luta, aflição, tu pensa assim, meu Deus, o que eu estou passando, eu vou sucumbir, eu não vou aguentar, isso está tudo errado, nada muda. Jesus podia ter pensado isso tudo na cruz. Ah, mas ele era Deus, mas ele era homem. Ele não foi desprovido da parte natural, da parte carnal, muito pelo contrário, ele nasceu do ventre de uma mulher. Ele cresceu como criança, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a comer, ele foi ensinado pela mãe dele, ele teve emoções, sentimentos. Só que qual era a diferença de Jesus para mim e para você? É que ele sabia, e ele acreditava, e ele tinha convicção do propósito para o qual ele veio nessa terra. Essa noite, o Espírito Santo de Deus, eu sinto graça e autoridade de Deus para te falar isso, querido. Qual é o propósito que tu veio para essa terra? Tu sabe? Tu tem convicção que tu tem um DNA, que é a imagem e semelhança de Deus dentro de ti? Que tu foi criado por um Deus bom, amoroso, que criou os céus e a terra. Queridos, homem e mulher não faz filho. Quem coloca a semente lá no ventre que diz haja luz, haja o nascimento, é Deus. Só vem a esse mundo a criação de Deus antes mesmo que eu te formasse do ventre da tua mãe. Quando eu tecia os teus ossos, as tuas células no ventre da tua mãe, olha o que a palavra diz: quando eu te gerava dentro do ventre, quem gerava era Deus, não era homem e mulher. Homem e mulher pode até ter uma relação e ter toda aquela parte da biologia que as células se unem, mas isso só acontece, queridos, quando Deus diz haja, porque a palavra diz isso. Tu tem convicção para o que tu veio? Tu não veio só para ser mãe, pai, para ter sucesso numa carreira. Tu veio para comunicar o caráter de Cristo nessa terra, para ser imagem e semelhança. E enquanto esse não for o objetivo número 1, prioridade número 1 da tua vida, buscar a Deus sobre todas as coisas e ter convicção de que isso é o principal objetivo da tua vida, tu vai parar de correr atrás das coisas naturais, das coisas que tu tem um pai, tu tem um Deus que te dá. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com essa passagem de Pedro? Satanás quer roubar isso de ti. Por isso que ele fica bramando como um leão, esperando que tu quebre esse princípio, que tu te esqueça de que tu foi feito imagem e semelhança de Cristo. Que tu tem que buscar com todo o teu querer, entendimento e convicção todos os dias o DNA de Cristo dentro de ti. Lembrar da cruz. Cristo veio ao mundo para trazer, roubar do inferno, as chaves do inferno e da morte, envergonhar Satanás. Era um plano perfeito. O cordeiro mudo, que sem mancha, sem mácula, morreu por mim e por ti, para resgatar, para que o véu se rasgasse de alto a baixo, para resgatar a intimidade entre mim e ti com Deus direto do céu. Jesus veio para isso. Mas ele veio principalmente para provar para mim e para ti que em carne, como homem, como nascido do ventre de mulher, isso é possível. É possível sofrer açoite, é possível ser morto, cuspido, pisoteado. E mesmo assim, estar alinhado com o propósito de Deus. Apartai-vos de mim, Satanás, porque não só de pão viverá o homem. Querido, se tu está firmado na rocha, se tu tem convicção desse princípio na tua vida, quando Satanás, como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir, chegar na frente da tua casa, do teu rosto, da tua família e te afrontar, tu vai dizer: apartai-vos de mim, Satanás, porque a palavra diz isso, porque Deus me disse isso, porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Não, tu é um derrotado, irmão Luiz. Tu não vai conseguir cuidar da tua casa, da tua família. Olha Deus falando contigo, porque é isso que Satanás tem te dito nesses últimos tempos.
Aí tu vai dizer para ele: Satanás, a palavra diz o contrário. A palavra me diz que eu sou forte e o Senhor me deu autoridade de pisar em escorpiões e serpentes. E Satanás, quem é derrotado é tu. É tu que foi acabado, foi tu que foi desde a fundação do mundo, porque isso já existia um plano. Já existia um plano. É chegar para Satanás com autoridade, irmã Rita, e dizer: apartai-vos de mim, porque eu sou filho amado. É a verdade, Satanás. Eu sou fraco, sou pobre, não tenho força, não sei nem cantar, morro de vergonha. Mas a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Que quando eu penso que sou fraco, forte eu sou. Que o Senhor acrescentaria em mim, na minha vida, o que é bom e agradável. Satanás, tu pode bramar como um leão, tu pode tentar entrar, eu até posso pecar de vez em quando, mas na hora que eu me arrependo, Satanás, dos meus pecados, o Senhor nem se lembra mais. Tu é isso, tu é aquilo. Olha, Satanás, essa semana ainda ele deve ter feito isso, hoje ainda ele deve ter feito isso contigo, querido, porque a palavra diz, e o Senhor nos adverteu sobre isso, que ele estaria ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Eis os anjos do Senhor que não dormem, o Senhor que não tosqueneja, o guarda de Israel, que sobre a destra dele nós estaríamos cuidados, seguros, que sobre a sombra do onipotente nós seríamos guardados. Olha que forte, querido. E quantas vezes eu e você, a gente esquece das promessas de Deus e nos colocamos em lugar de vítimas, em um lugar de desprezo. Se chegar alguém na tua casa, na tua família e te disser isso, ou até mesmo tu disser isso ao teu respeito, sabe o que Satanás ele quer? Ele quer acabar com a tua identidade de filho. E é por isso que ele fica ao teu derredor todo o tempo como um leão. E sabe o que leão também faz? Ele te amedronta. Para alguns, Satanás não vai nem aparecer. Para alguns, esse leão vai fingir que ele nem está ali. E alguns vão dizer: nada a ver, ele nem existe. Isso tudo o mal existe e é assim mesmo. Para alguns, Satanás não vai nem se apresentar. Para alguns, as pessoas vão dizer: isso aí é o homem que fez, isso é força do acaso, isso é consequência das atitudes. Isso foi uma consequência, isso foi só uma coisa que aconteceu. Para alguns, Satanás vai se apresentar assim. Para outros, aqueles que são crentes, Satanás vai se apresentar como o acusador das nossas vidas. E a Bíblia já disse que ele era isso. É necessário, queridos, que a gente conheça o nosso adversário. É necessário que eu conheça o nosso adversário. Mas sabe o que é mais necessário? Que tu conheça quem te criou. Que tu conheça o Deus Todo-Poderoso, que te deu o nome e o título de Filho de Deus. Satanás foi expulso do céu. E o fim dele já está decretado. Já é certo. E o teu? Qual vai ser o teu fim? A palavra diz que nós fomos chamados para ser herdeiros e co-herdeiros do Pai nessa terra. Vocês já viram um herdeiro mendigar o pão? De um pai rico, criador de todas as coisas? Tu já viu um filho ter enfermidade, ter dores emocionais? De um pai que cura? De um pai que com uma palavra, ele disse: haja luz, e tudo se fez. Que todos os cientistas da Terra podem se reunir, já estudaram e já fizeram, e eles não conseguem entender como tudo se criou. Existem teorias, a teoria do Big Bang, que é totalmente aleatória, e até os matemáticos já disseram: nossa, se a gente somasse tantas vezes, enfim, é um cálculo quase que imensurável de acontecer, uma probabilidade gigantesca, mas eles atribuem a isso, para não atribuir ao Deus que criou todas as coisas. Satanás quer roubar isso de ti, querido. Ele quer que tu não conheça esse Deus verdadeiro. Ele quer que tu te sinta derrotado, destruído, não ouvido pelo Pai. Quantas vezes
Eu já me senti dessa forma. Meu Deus, Deus não está me ouvindo. Irmã Adriana, já não te sentiu assim? Que a oração não sobe? Que parece que Deus não está ouvindo e a coisa não muda? Só que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor está atento às nossas orações. Que tudo chega aos ouvidos dele, que as mãos dele estão esticadas, que os ouvidos dele estão abertos. Que tudo existe um propósito. Queridos, o teu Satanás, ele está ao nosso derredor. E nós não fomos, queridos, criados só para trazer Se o caráter você quer de Deus aprender nessa inglês, terra. Nós fomos criados para ir para o céu. Nós fomos criados para ser salvos. Nós fomos criados para Nova Jerusalém. Nós fomos criados para reinar junto com o Pai. E sabe quando Satanás vem te afrontar no dia a dia? E tu tem essa sensação de derrota? Aí tu tem que dizer para ele: não, Satanás, tu está enganado. Eu não sou derrotado. Eu não sou incapaz. Tu que é. Porque o teu fim já está decretado. E eu creio no que Deus diz. Quando a gente não crê nisso, queridos, sabe o que acontece comigo e contigo? Vamos ler de novo? 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos descrentes, dos incrédulos. Incrédulo não é só aquele que nega a existência de Deus. Não é o ateu. Não é aquele que não vive na presença de Deus. Mas é aquele que não entende quem Deus é e não crê nas promessas de Deus. Tem muito crente que é incrédulo dentro da igreja. E aí olha o que Satanás faz. Ele cega o teu entendimento. Ele entra por essa brecha. Ele espera e ele te afronta. Ele diz que tu é incapaz. Ele diz que tu não é uma boa pessoa. Ele joga os teus pecados no teu rosto. Ele traz à lembrança o teu passado. Ele faz tudo isso contigo. E aí quando tu acredita, quando tu toma posse daquelas mentiras, tu está sendo um incrédulo. Porque tu deixou de acreditar. Escute, porque isso é forte, querido. Tu deixou de acreditar em quem Deus é. Tu deixou de acreditar que é possível tu ser transformado. É possível. Por que Satanás tentou Jesus no deserto? Isso é muito forte e a gente deixa isso desapercebido. Ser incrédulo é não acreditar, é rejeitar, é deixar de lado, não se usar das promessas de Deus e ter convicção que elas são reais e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Falar isso é fácil, declarar isso é fácil. Agora crer, ter certeza, convicção dentro da nossa alma, do nosso coração, é difícil. Porque vai contra a nossa natureza humana e carnal. Só que tudo aquilo que é milagroso é de Deus. Tudo aquilo que é gigante é de Deus. Eu quero contar para vocês um testemunho. E eu não quero aqui. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero nunca mais ser incrédula. Porque eu pensava isso, irmã Rita. Quando eu li esse versículo, eu pensava assim: Satanás nunca vai cegar o meu entendimento, ele nunca vai me cegar os meus olhos, ele nunca vai ter uma brecha para entrar na minha vida, porque eu creio que Deus existe. Mas ser incrédulo não é só crer que Deus existe, porque acreditar em Deus e saber que Ele existe, Satanás também acredita. Ser incrédulo é não acreditar, é não ter convicção para o que tu foi chamado para fazer, para onde tu vai. É permitir que Satanás fale aos teus ouvidos e ele te amedronte a tal ponto que tu rejeita quem Deus é sem querer. É forte, né? Isso é ser incrédulo. Quanto tempo da minha vida eu achei que eu acreditava e que eu tinha fé. O maior exemplo disso é Jesus no deserto. Quando Satanás vem e afronta isso, a gente tem que ter como exemplo para a nossa vida e te utilizar. O que Deus faz? O que Jesus faz com Satanás ali no deserto? Jesus podia transformar as pedras em pão. Você já pensou se você tivesse esse poder? E nós temos, querido. A palavra diz que nós temos. Porque a palavra diz o quê? Que em nome de Jesus nós faríamos o quê? Coisas grandes e maiores. Semana passada, depois disso que me veio essa palavra,
Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar a tal ponto que nós não vamos mais ser incrédulos. Que nós vamos tomar posse de toda a promessa de Deus para as nossas vidas. Que nós não vamos permitir e tolerar o espírito de Jezabel que cala a boca de Deus, que cala a palavra de Deus na minha e na tua vida, e que dá uma brecha para Satanás falar. Semana passada eu estava com uma situação no trabalho, eu venho enfrentando algumas situações no meu trabalho, e eu estava vivendo algumas situações bem sérias e eu acabei ficando tensa, veio frio. Escute isso, que isso é forte. E eu comecei a ter um torcicolo. Então eu não conseguia virar o rosto nem para um lado, nem para o outro. Sabe quando o músculo das costas, ele tensiona de tal jeito? Eu não estava conseguindo levantar meu braço. Eu passei uma semana assim, irmãos. E eu orei a Deus, eu disse: Deus, tu sabe que eu preciso trabalhar. Essa dor estava tão insuportável um dia, que eu tive até náusea. Tomei medicação, não adiantou, achei que era o meu colchão. Eu disse pro Vitor: a gente tem que trocar o colchão, deve ser isso. Mas enfim, eram vários fatores. Irmãos, olha o que aconteceu comigo. E eu orei, eu disse: Deus, tu é poderoso para tirar essa dor. Tira, tu sabe que eu tenho que trabalhar. Isso está insuportável. Eu não conseguia mexer o braço. Meu pescoço aqui doía de uma forma sobrenatural. E eu trabalhando, eu não conseguia erguer o braço para mexer no mouse. E eu peguei e fechei os meus olhos dentro do trabalho. Eu disse: Deus, tira essa dor. E na hora assim me veio de fazer uma massagem terapêutica para tentar soltar. E eu pensei assim: eu vou ir na hora do meu intervalo fazer essa massagem. E na hora eu pensei assim: Deus, tu sabe que eu preciso, tu sabe que eu trabalho tanto, que eu corro tanto, eu vou lá e vou fazer uma massagem. E aí na hora que eu tô ali, eu procurei no Google. Eu trabalho no Centro Histórico de Porto Alegre, e eu procurei no Google Maps um salão, alguma estética que tivesse massagem, tanto terapêutica quanto para massoterapia. Mas eu sei que uma massoterapia, quando a gente faz de uma vez só, ela não resolve na hora, que precisa de alguns dias. Eu pensei: eu vou passar na farmácia, eu vou comprar um relaxante muscular e isso vai resolver. Olha, eu achando que eu ia dar conta do meu problema. E olha que tremendo isso. Daí eu orei e eu disse: Deus, mas que ninguém venha colocar a mão em mim, porque o meu corpo é templo do Espírito. Me envia para alguém que vai colocar a mão em mim, mas que vai ser a tua mão e que isso vai curar. Irmãos, eu saí procurando ali no Centro Histórico, fui em 2 salões ali perto, e não tinha hora, e eu queria para aquela hora ali, que era a hora do meu intervalo do almoço. E aí eu abri o Google e eu vi um lugar que era um pouco mais distante, eu ia ter que caminhar ali uns 800 metros. E na hora eu disse assim: eu vou aqui. Eu liguei, aí tinha horário e fui. Irmãos, quando eu cheguei dentro da sala, e eu não estava pensando em Deus ali naquela hora, eu queria me livrar daquilo dali. Eu fiz a minha oração lá, porque eu sei que às vezes tem mãos de pessoas que podem amaldiçoar e tudo mais, e o meu corpo é templo do Espírito. Eu disse: Senhor, que seja a tua mão a tocar em mim, não importa quem vai estar aqui, aonde eu vou entrar. E aí quando eu cheguei dentro do salão e do local, eu queria só que aquilo acabasse. Quando eu olhei para a mulher, na hora eu chamei ela de irmã, e eu falei com ela, eu disse assim, aí eu mostrei para ela onde eu estava com a dor e tal, e ela fez a massagem. E aí na hora dela disse: não, mas tu precisa de uma outra massagem, porque uma só não é o suficiente. Fiz. Só que quando eu saí ali da maca, na hora passou a dor, e eu já agendei para um próximo dia. E aí quando eu tô indo lá para o próximo dia, 2 dias depois, chamei ela de irmã, disse para ela que Deus abençoasse ela, e na hora eu tive um testemunho interior que ela era crente. Na hora eu senti graça nela, eu disse: nossa, tuas mãos, e ela me abraçou. E no fim do abraço ali, e a gente reconhece crente. Quando a gente está na rua, a gente reconhece o Espírito Santo nas pessoas. Mas estava tanta pressa, eu saí. E aí no outro dia eu tinha marcado uma segunda, e eu já estava melhor, já tinha passado, irmã Rita, já estava bem, já tinha tomado um Torcilax, foi como tirar com a mão aquela massagem. E eu disse assim: eu não vou, mas na hora o Espírito Santo vai. Aí eu disse, até disse pro pastor Vitor: tu que vai pagar minha massagem, porque é caro, eu não vou pagar. E aí eu disse: eu mereço, porque eu trabalho um monte, eu vou lá. E aí eu até disse para Deus: ai Deus, agora vai ser o meu momento de relaxar. Eu vou chegar lá, vou me desligar. Ela fez até uma drenagem nas pernas. Eu disse: eu nunca faço isso. Eu trabalho o dia todo, eu vou para a igreja, atendo as pessoas, falo, e agora vai ser o momento de eu relaxar. Eu vou para lá e vou descansar.
no caminho, tô eu falando isso para Deus, né? Eu digo, pronto, vou me desligar de tudo, vou ter um momento meu. Quando eu entrei na porta eu ia desmarcar porque eu já estava bem, mas eu pensei, não, mas eu mereço um momento, né, de relaxamento. Aí quando eu entrei na porta, que eu olho para ela estava no telefone, ela não viu que eu tinha chego. E eu não podia me atrasar, porque eu tenho um horário de intervalo. Então eu fui lá para alertar que eu estava lá. Só que ela estava atribulada no telefone. E na hora o Espírito Santo revelou. E eu olhei para ela e disse assim, tudo bem? E ela, tudo, eu tô com um problema. E aí, irmãos, para resumir, porque senão a história vai longa. Enquanto ela fazia massagem, ela contava a vida dela. Ela me disse que ela estava com vontade. As situações de dificuldade da vida dela. E na hora eu comecei a falar da palavra. Comecei a falar da palavra. E o Senhor foi me dando graça e autoridade. E eu fui entendendo que ela tinha palavras crentes. E aí eu fui falando da palavra. Daqui a pouco eu sento na maca, ela já está chorando. Porque ela disse assim, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu tinha célula na minha casa. Ela me disse, eu não sei o que tu veio fazer aqui, mas eu vou te dizer que tu está sendo boca de Deus para minha vida. Porque hoje pela manhã eu disse, Deus, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar isso, eu vou abandonar aquilo. Não vou fazer célula nenhuma na minha casa porque eu não estou vendo nada e eu estou com ódio, que eu queria que tu... E eu disse para ela, tu não pode falar isso. E eu fui trazendo a palavra, irmãos. E fui trazendo a palavra e o Espírito Santo dizia para mim, eu te dei um torcicolo para que tu viesse aqui hoje falar com essa mulher da tua palavra. E que tu testemunhasse para ela e mostrasse para ela quem sou eu, o Deus de verdade, e refletisse o meu caráter para que ela conhecesse Deus. E ali ela foi lembrando das coisas que ela fazia antes na vida dela. Ela foi lembrando das pessoas com quais ela falava. E ela disse, eu fazia isso que tu está fazendo comigo com as pessoas. E eu parei. E eu estou entendendo. E ali ela foi trazendo a lembrança. Naquele momento, o Espírito Santo trouxe a lembrança dela, coisas grandes. E eu fui trazendo a revelação do Espírito. Foi 1h20. Não recebi massagem. Não fiquei aliviada pelo corpo. Mas enquanto o Espírito Santo trabalhava, queridos, foi a massagem mais maravilhosa que eu recebi na minha vida, porque eu pude demonstrar o Espírito Santo naquele momento. Deus me disse, foi para isso que eu te chamei. Esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida, é refletir Cristo. E dentre todos os lugares daquele lugar, no centro onde eu poderia ir, o Senhor me levou naquele local. E Satanás quer roubar isso da minha vida, e ele estava roubando daquela mulher. Ele estava tirando, presta atenção aqui, querido, isso é Satanás. Ele estava tirando e roubando dela a identidade de Cristo, a ponto que ela estava desejando o mal, coisa que ela nunca pensou. Deus hoje está falando contigo e comigo. Satanás quer roubar isso de mim e de ti. E nesses últimos tempos ele vai conseguir fazer isso com muitas pessoas. Só que mesmo o Espírito Santo falando com ela e dizendo para ela, ore pelos teus inimigos. Tudo coopera para o bem. E ela disse, não, mas eu não creio porque isso aconteceu. Como pode Deus ter permitido? Porque eu sou justa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E eu disse para ela, minha irmã, como pode Deus ter permitido que eu ficasse com um torcicolo horrível de 3, 4, 5 dias, sem parar? Que eu não estava aguentando mais, eu estava em desespero, tomando remédio, não estava comendo nada. Sabe por que Deus permitiu isso? Para que eu viesse aqui falar contigo hoje. Aquela mulher me abraçou, me beijou, e ela disse, hoje vai ter célula sim na minha casa. Eu já tinha cancelado. Eu já tinha dito que eu não ia mais servir a Deus, que eu não ia mais levar a palavra para as pessoas. E ela era uma mulher caridosa que fazia caridades. E ela foi me falando da vida dela, irmão, se eu parar para contar para vocês tudo que aquela mulher já fez. E eu vi isso nela, eu vi Deus nela. Só que ela estava tão tomada de ira, de raiva, que ela esqueceu, ela foi a incrédula. E aí sabe o que Satanás fez? Cegou o entendimento de quem ela era. Cegou o entendimento do porquê ela foi chamada.
inclusive fez com que ela desejasse mal para outras pessoas, coisa que ela nunca se imaginou fazendo. Deus me levou naquele lugar para isso. Ele poderia ter levado qualquer pessoa. E eu disse para ela: irmã, eu tenho certeza que Deus já falou isso dentro de ti, mas por tu ter rejeitado o que Deus falou dentro de ti, o que o Espírito Santo gritou para que tu fizesse, Ele me mandou aqui para que tu escutasse audivelmente da boca de alguém. E ali grandes coisas aconteceram. Ela me abraçou, me beijou, e enquanto eu saía de lá, o Espírito Santo trabalhou em mim e me disse: filha, muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas estão perdendo a identidade de filho de Deus. E Satanás, que brama como um leão, quer roubar a identidade, já tem roubado de muitas pessoas. E não é do dia para a noite. Ela foi me contando que foram através de algumas brechas, algumas situações. Ela foi parando de ir um dia ou outro na igreja. Quando ela ia, ela já não se sentia tanto a presença de Deus. Ela parou de fazer coisas para outras pessoas, o serviço de Deus. Ela parou de ter compaixão e amor, e isso foi indo aos poucos. Ela não chegou nesse estágio, nesse momento, de uma hora para outra. Não, é aos poucos. Ele vai fazendo com que tu nem perceba. Queridos, nós fomos criados por Deus para ser imagem e semelhança de Deus, refletir o caráter moral de Deus nesse mundo que já é corrompido por Satanás. Eu poderia estar naquele lugar dizendo: Deus, até aqui, Deus, eu queria vir para cá só para ter um momento de deixar tudo para lá, sabe, de só receber. Mas aí o Espírito Santo está aqui, ele disse: não, Maria, que eu saí de lá tão renovada que acabou a dor no mesmo instante. Foi como tirar com a mão, literalmente, eu não senti mais nada, irmãos. Porque quando o Espírito Santo está em nós, a cura vem, a presença vem, o poder renova. De nós mesmos nós não temos o amor pelo próximo, a gente não tem compaixão. Mas quando o Espírito Santo habita, nós fazemos. Por quê? Pelo que o Espírito Santo de Deus habita. Queridos, que essa noite a gente venha comunicar o reino através de serviço, através de amor, através de perdão, curar feridos que o mundo rejeitou. Foi para isso que Deus chamou. Foi para isso que Jesus veio. Jesus estava lá, foi cuspido, foi espraguejado. Viu, Tailã? Viu, Ita? Ele foi cuspido. O que tu passa é nada. O que eu passo é nada. As tuas lutas internas, irmão Luiz, é nada. E Deus diz que nós em Cristo somos mais que vencedores. Te coloca de pé. Durante essa noite, queridos, passada, e eu quero te trazer a renovar a identidade de Cristo aqui. E isso só acontece quando a gente conhece quem é Cristo. Para que eu tenha a identidade de alguém, eu preciso saber quem Ele é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu me aproximar tanto dessa pessoa, a tal ponto que eu e ela somos um. Porque Cristo disse: eu e o Pai somos um. Eu vim do Pai e volto para o Pai, porque eu e Ele somos um. Quando a gente casa, o que a Bíblia diz que é o casamento? Vocês dois se transformam em uma só carne. Sabe por quê? Porque começa a ter intimidade, começa a ter proximidade. E aí as características daquela pessoa passam a ser também minhas características. E isso é normal de acontecer. Então, para que eu possa exercer a identidade de filho de Deus, primeiro é necessário que eu conheça Deus, que eu saiba quem Ele é, conheça Ele de pertinho. E segundo, que eu me aproxime dEle de tal ponto que eu e Ele sejamos um, e que ninguém consiga diferenciar quem é o irmão Luiz e quem é Deus. Amém? Queridos, essa noite passada eu tive um sonho que foi muito forte, e eu orei para Deus por essa palavra, e eu não tinha palavra até então. E eu tive essa experiência com Deus, e foi muito forte essa experiência com Deus, porque Deus ali falou comigo, testificou coisas na minha vida. E às vezes a gente acha que a gente quer a estratégia das nossas mãos para ter um momento de tranquilidade, buscando coisas no mundo, um momento de relaxamento, de paz, até de lazer. Mas o maior lazer na vida de um crente é conectar-se com o Pai e transmitir o reino.
É para isso que eu e você fomos criados para fazer. A gente pode estar no melhor lugar de deleite dessa terra. Tu vai ter, que a tua carne tenha ali prazeres, mas vai ter momentos que ainda vai ter falta, porque tu foi chamado para conectar o reino. E Satanás quer roubar isso de ti. Essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei que eu estava junto com a igreja numa casa, e por vezes era a minha casa, e outras vezes era uma outra casa, e essa casa ela era de madeira, como se fosse um círculo, cercada de janelas, várias janelas. Olha que forte, queridos. Eu pedi para Deus a palavra diz o seguinte, que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. E eu disse: Deus, eu não sei o que eu vou ministrar amanhã, mas eu quero ministrar aquilo que é teu. Qual é a palavra para o dia de amanhã? Fala comigo, Pai. E eu tive um sonho que eu estava nessa casa junto com a igreja, e tinha muitos dos irmãos junto, estava a minha família junto. E daqui a pouco era um lugar parecido com a nossa casa, que é um sítio. Quem já foi lá sabe que tem um lugar grande de gramado. E essa casa tinha várias janelas ao redor, numa sala grande com alguns quartos. E eu via vários animais ao redor da casa. Vários animais ao redor da casa, irmão Luiz. E as janelas dessa casa, elas estavam todas abertas. As janelas eram de vidro, a casa toda de vidro. Não eram janelas que fechavam com escuridão, era de vidro. E as janelas eram aquelas janelas grandes de cima a baixo que abre e fecha assim, sabe? E essas janelas estavam todas abertas. Escuta isso, irmã Nilva. E eu estava com a igreja na casa. E daqui a pouco começou a vir animais. Vinham girafas, vinham animais, e tinha algumas pessoas do lado de fora. E começou a vir a noite. E algumas das pessoas entraram para dormir. E eu olhava para aquela casa e olhava para os irmãos da igreja. E eu dizia: Deus, por que está todo mundo reunido nessa casa? Por que os irmãos da igreja vão dormir aqui? E às vezes era a minha casa e às vezes era a igreja. E as janelas todas abertas, esses animais vinham, e eu perguntando para Deus, porque eu entendi que era um sonho profético, eu entendi que era um sonho de Deus. E eu questionava a Deus: por que esses animais estão circulando aqui? E daqui a pouco começaram a vir tigres. E eu comecei a ficar vigilante e atento. Eu disse: meu Deus, a casa está toda aberta. Só que era um pavilhão grande, e as janelas de toda a casa estavam abertas. E aí começou a vir tigres. E esses animais começaram do nada a correr, como se viesse algo maior que aqueles animais que estivessem os assustando. E eu comecei a vigiar durante a casa. Alguns irmãos já tinham se recolhido, outros estavam totalmente dispersos e alheios ao que estava acontecendo naquele lugar. E do nada eu me vi sozinha na sala, na frente dessas janelas, quando de repente eu vejo um leão. E aquele leão começa a circular ao redor da casa. Só que ninguém enxergava, irmãos. Ninguém via aqueles. E eu comecei a fechar uma a uma as janelas. E eu dizia: Deus, como é que eu vou conseguir fechar todas essas janelas? E ele começou a procurar um espaço para entrar. E ele começava a tentar e procurava, só que ele não fazia som. Ele não fazia barulho, ele vinha bem perspicaz. E eu olhava para uma pessoa, olhava para outra pessoa, duas pessoas conversando. E eu dizia: gente, a gente precisa fechar as janelas da casa, porque estão todas abertas. E eu comecei a fechar, e algumas delas o trinque estava estragado. Conforme eu fechava uma e ia para a próxima janela, aquela abria de novo. E quem estava perto não percebia. Irmãos, escute, isso é um sonho profético para a igreja. E aquele leão ficou tentando entrar. E eu comecei a gritar em desespero, correndo ao redor daquela casa e tentando fechar as janelas. E eu fui fechando uma a uma. Só que daqui a pouco, quando eu olhava, a janela estava aberta de novo. Eu perguntava: meu Deus, quem abriu? E ele ficava tentando pular. E na hora que eu acordei, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra, que o inimigo das nossas almas é como um leão, que o Satanás, ele tenta roubar quem nós somos. E nós estávamos distraídos, queridos. Nós não estávamos vigilantes. Tinha alguns até que estavam dormindo. Mesmo com barulho, mesmo com a agitação, estavam dormindo. Só que aquele leão, ele não rugiu, ele não fez barulho. E é assim que Satanás age na igreja muitas vezes. Ele não mostra que ele está ali.
Nós que precisamos estar vigilantes. E eu andava ao redor daquela casa e olhava e eu via o que estava acontecendo. E eu gritava, só que as pessoas faziam assim: aonde? Não estou vendo. Então isso é uma palavra de alerta para mim e para você. O Senhor quer essa noite comigo e contigo que a gente feche as brechas, mas principalmente esteja atento às distrações. O Senhor quer uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue dele, que busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Ele quer uma igreja, Rita, que a gente possa dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Senhor, eu sei que eu preciso de Ti, da Tua presença. Fecha teus olhos, querido, vamos orar. Deus quer restaurar a identidade de filho. Ele quer restaurar a minha identidade de filho. Mas para isso é necessário que a gente conheça esse Deus. E que a gente não dê legalidade para Satanás. Porque ele vai rugir ao redor de ti e de mim, querido, dizendo que tu não é bom o suficiente, que tu não é tão amado assim pelo Pai, porque afinal tu passa lutas, tribulações. Quem que é amado pelo Pai e passa luta, tribulações? Queridos, todos nós. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Isso também é promessa. Então não deixe que teus olhos carnais e naturais venham olhar para aquilo que tu acha que é aflição e que é falta de Deus na tua vida, porque na verdade muitas vezes Deus está ali, se revelando através da tribulação e querendo moldar o teu caráter, para que em meio a uma luta ainda maior, tu saiba como lidar. Meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja, queridos. Tu quer apresentar para o Senhor e tu quer dizer: Senhor, não quero estar distraído mais. Eu não quero ser como esse descrente que não viram a luz do Evangelho, mas que antes foram cegados por Satanás. Que o príncipe desse século, Satanás, eu te digo, tu não vai ser responsável por cegar os olhos dessa igreja. Porque nós não vamos ser incrédulos, muito pelo contrário, nós vamos crer em todas as promessas de Deus. Senhor, vem e te revela para essa tua igreja. É isso que eu te peço, Pai, pelo poder que há no teu nome. Querido, se tu quer fechar brechas essa noite, essa é a noite de cura, vem aqui no altar e entrega para o Senhor. Se tu quer liberar perdão, se tu quer dizer: Senhor, eu preciso me entregar mais para ti, vem para o altar. Entrega para Ele, porque a palavra diz que é no altar que nós confessamos, é no altar que entregamos, é no altar que buscamos. O altar é um lugar de cura para tu e para a minha vida. Está preocupado demais com as coisas dessa terra? A palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Senhor, nós sabemos que somos a imagem e semelhança de Ti. Nós queremos, Senhor, entregar, Senhor, tudo o que temos. Senhor, como aquela viúva, Pai, que só tinha um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha, mas que quando ela entregou para Ti, Senhor, Tu multiplicou durante 3 anos, Pai. Tu és um Deus de provisão. Tu és um Deus de provisão não só física, mas Tu és um Deus de provisão espiritual, Pai. Senhor, tira a venda dos olhos dos Teus filhos aqui essa noite. Que venhamos cumprir, Senhor, tudo aquilo que Tu prometeu para mim e para a vida dos Teus filhos. Senhor, que não vejamos e que não venhamos a ser incrédulos e sermos cegados por Satanás, Pai. Pai, é isso que eu Te peço pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, vai de encontro a cada vida aqui, Senhor. Assim como Tu te revelou para mim essa semana, assim como, Senhor, Tu quis e Tu me mostrou o reino, te revela poderosamente para os Teus filhos aqui, Pai, essa noite. Senhor, queremos viver as Tuas promessas, queremos viver, Senhor, o que Tu nos prometeu. Queremos crer em Ti e ter convicção que existe um reino ao qual fomos chamados para sermos reis e sacerdotes lá no céu. Senhor, para ser reis e sacerdotes no céu é preciso ser reis e sacerdotes na terra também. Então, Senhor, que a gente venha ser ajudado, acrescenta a nossa fé, Pai. Vai de encontro aos Teus filhos, Espírito Santo de Deus. Satanás, eu Te dou uma ordem: sai, tira a venda dos olhos deles, Pai. Que eles venham ver infinitamente mais. Senhor, que Tu venha revelar os mistérios do reino de Deus para eles.
De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta buscar tesouros nessa terra e perder a vida em Ti, Jesus? Aleluia, Jesus. Queremos Te entregar, Senhor, os nossos pecados. Entregar nosso coração para Ti essa noite. Se há algum caminho ruim em nós, tira agora, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Faça
som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, oh Deus, outra vez. Eu quero me desesperar, oh Deus Pai, outra vez. Eu quero perder o sono, eu quero mais, outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Come-me com teu amor, com teu calor, revela-te a mim. Pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Come-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Come-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Oh, aleluia. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, oh Deus, outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja, aplauda ao Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, queridos. Culto maravilhoso, presença de Deus. Querido, que o Senhor venha te abençoar, viu? A gente vai terminar o culto agora, mas vai ter um momento de um lanchinho ali. Hoje é sábado, ninguém trabalha. Alguém trabalha amanhã aqui? Não, glória a Deus. Então, tem um momento ali, um happy hour, glória a Deus na presença do Senhor. Levante suas mãos. Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença. Deus, que nós venhamos ser crentes vigilantes, Senhor. Porque muitas vezes o inimigo entra na nossa vida, não são por portas grandes que estão abertas, mas são por pequenas coisas do cotidiano que vão entrando na nossa vida. Vão entrando e quando a gente menos percebe, o diabo está sentado na nossa sala, rindo da nossa cara, destruindo a nossa paz, destruindo a nossa vida de comunhão com Deus, destruindo a nossa comunhão com nossos irmãos, Senhor, destruindo o relacionamento do marido com a esposa, do pai com o filho, do filho com a esposa, com o irmão. Pai, em nome de Jesus, que o inimigo não venha entrar na nossa vida, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, de fecharmos essas janelas, Senhor, de fecharmos essas brechas por qual o inimigo tem acesso à nossa mente, acesso ao nosso coração, onde o inimigo tem tido acesso às nossas emoções, Senhor, e através dessas emoções, Senhor, nós temos saído da graça, nós temos perdido, Senhor, a autoridade de Deus e permitido que o inimigo, Senhor, venha roubar, Senhor, a tua presença da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o inimigo não venha mais entrar nas nossas vidas, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para não deixarmos, Senhor, que essas pequenas coisas do dia a dia venham roubar, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu não venha, Senhor, em nome de Jesus,
perder, Senhor, o chamado, Senhor, a oportunidade, Senhor, a glória de ser chamado filho de Deus, Senhor. E quando eu menos espero, Senhor, o inimigo está ali me roubando a minha identidade de filho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa teus filhos, Senhor, abençoa teus servos. Senhor, nos leva para os nossos lares na tua paz, que possamos ter um domingo abençoado, um domingo cheio da tua presença, cheio da tua alegria, Senhor, e que possamos, Senhor, andar cada dia, Senhor, debaixo da tua direção, debaixo da tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, levante suas mãos e com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra, e nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Abraça teu irmão, dá um beijo, um cheiro nele, e vamos ali ter um momento gostoso ali de comunhão em nome de Jesus.